Então aqui vamos para o capítulo 6 sobre progressão geométrica. E hoje nós vamos estudar a soma dos infinitos termos de um APG. Tá? Essa aqui é a nossa regra que nós vamos usar. Então aqui eu vou ter a razão, aqui eu vou ter o meu primeiro termo e aqui eu vou ter a minha soma infinita. Uma observação aqui, tá? A nossa razão vai estar entre menos 1 e 1. Então, antes de a gente prosseguir, aqui cabe uma observação, né? Como é que você vai somar algo? Como é que você vai somar algo que é infinito? Então, para a gente entender essa ideia, vamos traçar aqui uma reta. Não está bem reto, mas enfim. Imagina que aqui seja o ponto 0, tá? A origem, essa reta. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 1 e assim por diante, tá? Então, alguém pergunta, eu quero chegar aqui o mais próximo de 1. Qual é o número, né? Qual é o número que é mais próximo de 1? Então, para a gente entender essa ideia de infinito, a gente vai se basear nisso aqui. Então, qual é o número que é mais próximo de 1? Alguém poderia dizer, o número mais próximo de 1, o número mais próximo de 1 é 0,9. Outra pessoa poderia pensar, não é isso aqui não. O número mais próximo de 1 é 0,99. E outra pessoa poderia pensar, não, o número mais próximo é 99999. E aí você percebe que você pode sempre acrescentar mais um 9, né? Você sempre pode acrescentar mais um dígito. E cada vez mais que você acrescenta, o que acontece? Você vai chegando mais próximo de 1. Então esse número aqui, ele é muito mais próximo de 1 do que esse aqui. Tá? Muito mais próximo. E muito mais próximo do que esse aqui também, né? Então a gente percebe que eu sempre posso acrescentar um dígito, porém eu nunca vou chegar a 1. Então o que a gente considera? Esse 1 aqui vai ser o que a gente chama de limite. E cada vez que eu penso, né, em um dígito a mais, eu chego mais próximo. Então, isso aqui, eu poderia dizer que isso aqui é igual a 1. Por quê? Porque está tão próximo, mas tão próximo, mas tão próximo, que eu vou considerar, né, essa aproximação igual a 1. Então a gente vai trabalhar com essa ideia, porque é muito estranho você somar alguma coisa que é infinita, né, e dar um resultado finito. Então essa aqui é uma das ideias que a gente vai pegar, tá? Então vamos os nossos exercícios aqui para a gente praticar um pouco. Imagine que essa soma, né, ele pede, aqui na questão 1, pede para a gente calcular essa soma que é infinita. E aqui merece uma observação, né? Você observa que se eu dividir isso aqui, né, 1 por 2, eu vou ter o que? 0,5. Se eu dividir isso aqui por 4, eu vou ter 0,25. Se eu dividir 1 por 8, eu vou ter 0,125. E 16, 1 por 16, eu vou ter 0,625 e assim por diante. O que eu estou observando aqui? Eu estou observando que cada vez que eu vou para o termo seguinte, né, ele vai ser dividido em uma menor parte. Observe que aqui na primeira parte, o que eu tinha? Eu tinha metade, né? Eu tinha metade. Quando eu vou aqui para a segunda parte, agora eu não tenho a metade. Eu tenho, na verdade, a quarta parte, né? 25%. E observe que isso vai diminuindo. Cada vez que você aumenta, né? Cada vez que a soma vai aumentando, os meus resultados vão ficando os menores, né? Então a gente observa que essa soma, ela vai cada vez diminuindo o tamanho. Então, como é que a gente faz essa sominha aqui, pessoal? Tá? Então, a gente vai usar essa regrinha aqui. Ó. A gente observa que isso é uma soma infinita, lógico, né? Então, isso aqui vai ter que dar próximo de algum resultado. Então, vamos ver aqui qual é o resultado, né? Então, minha soma infinita, como é que vai ficar? Vai ficar aqui o meu primeiro termo, menos 1,
vai ficar o meu primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então a primeira coisa que eu faço é pegar aqui minhas informações. Então vamos pegar aqui, meu primeiro passo é pegar minhas informações. Quais são minhas informações? É o primeiro termo, que é 1 sobre 2. Minha razão, que é o que? 1 sobre 2 também, né? Bem fácil. Vamos determinar aqui a razão, vou pegar aqui o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então vou ter 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2. Né? Observe que eu tenho duas frações, então eu vou repetir aqui a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, multiplicando e simplificando isso aqui, eu vou chegar a 1 sobre 2. Tá? Então, essa é a minha razão. Então, continuando, eu percebo que eu só preciso desses dois termos para fazer essa soma. Fica assim, então aqui já tenho a primeira parte. A minha segunda parte é eu substituir. Vai ficar assim. O meu primeiro termo vai ser 1 sobre 2 dividido por 1 menos a razão. Então, observe que aqui eu vou ter aqui uma... Vou botar esse 1 aqui de baixo para ficar mais fácil, né, para a gente ver essa divisão de fração. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que resolver essa fração aqui. Ó. Então, resolvendo isso aqui, eu vou chegar a 1 sobre 2. Então, observe que eu tenho agora duas frações iguais, né? E dois números iguais dividindo vai dar 1. Mas usando aqui a propriedade de fração, o que eu faço? Eu pego o primeiro, vou repetir o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, observe que vai ficar o que? 2 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, o que acontece? Essa soma, né, se eu continuar ela infinitamente, ela vai chegar cada vez mais próximo de 1, porém não vai ser 1. Mas ela vai ser tão próximo que eu vou considerar ela igual a 1, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de limite. Então aqui na segunda questão, o que ele me pede? Determine a geratriz da dízima periódica. Então a gente observa que aqui a gente tem uma dízima periódica, né? Ela se repete infinitamente. Então a geratriz, na verdade, é eu encontrar uma fração que me faça, né, dar esse resultado quando eu dividir. Então a gente vai ter que encontrar essa fração. Então percebo que isso aqui eu posso escrever assim: 5 mais 0,4 mais 4 mais 4 mais 4 infinitamente. Ou posso também escrever isso aqui assim, né? Fica até mais fácil da gente identificar. A gente observa que sempre vai acrescentando 0 a mais, né? Ou então posso também escrever em forma de fração, tá? Não vai mudar nada. Então posso dizer que isso aqui é o que? 4 por 10, que vai dar a mesma resposta aqui. Então aqui vai ser o que? 4 por 100, que vai ser 4 por 1000, e assim por diante, né? Então aqui eu percebo facilmente que eu tenho uma soma infinita. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular somente essa soma aqui, tá? Depois, no final, vou guardar esse 5 e no final eu somo com 5. Então vamos aqui, tá? A primeira coisa que eu faço é encontrar as informações que eu preciso. Vou mudar aqui, então. Então, meu primeiro termo vai ser 4 sobre 10. E a minha razão vai ser 1 sobre 10, tá? A razão é fácil de encontrar. Só você dividir, né, o segundo termo pelo primeiro. Muito bem, então, substituindo aqui na minha fórmula, como é que vai ficar? Vai ficar o primeiro termo, que é 4 por 10. E aqui vai ficar 1 menos a razão, né? A razão é o que? 1 sobre 10. Então, ajeitando aqui, eu vou ficar assim, 10. Observe que aqui embaixo eu tenho uma subtração de fração, né? Aqui existe umzinho para a gente facilitar.
Então, resolvendo aqui essa parte do denominador, vai ficar assim, vai ficar 9 por 10. Então, observe que agora aqui eu tenho uma fração, né? Ficou até mais fácil de visualizar, tem uma fração dividido por outra. Então, essa soma vai me dar 4 por 10, né? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, então isso aqui, né? Posso cancelar esse com esse, vai ficar 4 por 9. Tá, mas perceba que isso aqui não é a minha resposta. Então, qual é a minha resposta? Bem, o que eu fiz foi só somar essa parte aqui, né? Então, o 5 eu guardei. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha soma infinita, que deu 4 sobre 9, e vou somar com 5. Quando eu resolver aqui essa soma, quanto é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 49 dividido por 9. Tá? Então, isso aqui é a minha fração geratriz que gerou esse resultado. Então, quer dizer que quando eu dividir 49 por 9, vai me dar essa resposta? Exatamente. Então, vamos aqui para a próxima, questão 3. A questão 3 diz o seguinte: um motorista de caminhão avista repentinamente uma grande pedra. Avista repentinamente uma grande pedra no meio da estrada e aciona os freios, né, a 100 metros de distância da pedra. Após a freada, o veículo percorre 20 metros no primeiro segundo e por mais alguns instantes percorre em cada segundo 1/4 da distância percorrida no segundo anterior. O que a gente quer saber aqui, ó, o caminhão conseguirá parar antes ou se chocará com a pedra, né? Ele pede para justificar essa resposta. Então, o que a gente tem é mais ou menos isso, tá? Vou tentar aqui fazer o desenho. A gente tem aqui a imagem abaixo, né, da estrada, então é mais ou menos isso. Imagina que eu tenho uma pedra aqui e aqui eu tenho o meu caminhão. Eu tenho aqui um caminhão, caraca, que caminhão estranho. Então, imagina que aqui eu tenho um caminhão, certo? Tenho aqui um caminhão e esse cara vai frear a 100 metros de distância. Então é o seguinte, quando ele estiver aqui a 100 metros de distância, ele vai frear, né? Então aqui nesse ponto ele vai começar a frear. Então o que ele diz, né? Então eu tenho aqui que eu tenho 20, né, no primeiro segundo, e ele diz depois que a cada segundo seguinte ele vai percorrer o quê? 1/4. Então no próximo eu vou ter o que? 1/4 de 20, assim dividir por 4, né? Eu vou ter 5. E no próximo segundo depois eu vou ter o que? Eu vou ter 5 por 4. E assim por diante. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer essa soma, né? Aí a pergunta, né, aí gera aqui uma dúvida, mas isso será que é uma soma infinita? Ou é uma soma dos n primeiros termos? Pois é, a gente observa o seguinte, né, que ele não me dá o número de termos, então fica até complicado eu fazer por essa regra aqui, né, porque eu não sei qual é o meu número de termos. Então, o que eu vou pegar aqui é o seguinte, né? Como é algo muito rápido, tá? Dá essa ideia de limite, foi algo muito rápido. Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro termo, que é 20, a minha razão, que é 1 sobre 4, e calcular essa soma. Então, como é que vai ficar aqui essa soma? Vai ficar assim. Tá? Então, a gente vai usar essa regrinha aqui da soma, da nossa soma infinita. Então, meu primeiro termo é 20,
sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Então, resolvendo isso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 20 sobre, resolvendo essa parte aqui do denominador, eu vou ficar com 3/4. Então, observe que aqui, novamente, a gente tem uma divisão de fração. Então, vai ficar assim, ó, 20, primeira fração. Então, vai ficar, você fixa a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Vai ficar 80 dividido por 3. Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 26,666, né? Então, a gente pode dizer que quando ele fazer, né, essa freada aqui, ele vai parar nessa distância. Então, o que a gente pode concluir? A gente conclui que o carro não vai bater na pedra, né? Então, quando tiver aqui a 26 metros, 26 metros aproximadamente, o carro vai ter parado. Tá ok, pessoal? Então,